Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revela um pouco de si partilhando um top 5 de escolhas sobre temas muito distintos. Hoje, como nos últimos 10 episódios, trazemos aqui um convidado especial. O convidado de hoje é o jornalista, escritor de viagens e um dos nossos maiores viajantes, Gonçalo Cadilho, a quem agradeço por estar aqui connosco. Sim, uma pequena viagem desde a Figueira da Foz, mas hoje em dia é o que é possível, não é? Exatamente. Sim, sim. Não, e já não é mau se estarmos presencialmente, não é? Exato. Vamos lá ver se daqui a umas semanas não estamos outra vez. Exato. Mas olha, aproveitando de estarmos aqui os dois, o que a conversa obviamente tem muito mais piada, começo por te perguntar, antes de avançarmos para as escolhas, para tentar perceber o teu critério para estas escolhas. É evidente que podiam ser outras, não é? Mas elas têm claramente, como nós já vamos perceber, alguns pontos em comum. Desde logo, são escolhas que todas elas têm alguma dimensão de desafio, não são propriamente prazerosas, não é? Não são propriamente escolhas estritamente hedonistas, são escolhas compensadoras, mas que envolvem uma componente de desafio. Foi sobretudo por isso que tu a escolheste? Bom, quando me fizeste o desafio, claro que a ideia que está no imaginário coletivo de viagem tanto pode ser transmitida através de um catálogo de um tour operator, como de um livro de literatura de viagens, não é? Portanto, eu quis dar-te cinco experiências que me afastassem do catálogo do tour operator e me aproximassem da literatura de viagens, concretamente aquela que eu escrevo. Sim. Portanto, sem perder muito tempo, ou seja, não são as 5 escolhas definitivas, mas foi então puxar um bocadinho para a viagem como objeto de literatura de viagens e não para a viagem como objeto de um catálogo. Sim, sim. Não, e de resto daí tu falares em 5 experiências que gostavas de repetir, não é? 5 experiências marcantes. Vamos conhecer a primeira, o número 5 do teu top, que é um trekking de sobrevivência, né? Portanto, é uma espécie de caminhada com uma componente física no Fish River Canyon, na Namíbia, não é? Sim, bom, sobrevivência, não queria que as pessoas ficassem a pensar. Sim, sobrevivência se calhar pode sair lá morto, que não é esse o caso, não é? Mas sobrevivência no sentido de autonomia, ou seja, não tens qualquer tipo de infraestrutura no fundo do desfiladeiro, portanto tens que ir completamente autónomo. Sim, uma autossuficiência. Uma autossuficiência, daí nesse caso sim, um bocado de sobrevivência, tens que garantir a tua sobrevivência. Podem surgir situações muito complicadas, não sei, mas um pé partido, quem é que te vai buscar lá abaixo, não é? Mas então só para explicar o que é este trekking, é um trekking que está institucionalizado. O desfiladeiro está dentro do sistema de parques naturais da Namíbia, então tens de ter uma autorização, portanto o ranger do parque sabe que tu estás lá em baixo e ao fim de 5 ou 6 dias tens de estar a aparecer do outro lado. Portanto, se não apareceres aí, também não podes ir sozinho, portanto, no meu caso eu estava a viajar sozinho, isso faz parte de um longo percurso por África acima, que deu origem ao livro África acima, precisamente. Sim. E ao longo desses vários meses que eu fui em transporte público, desde o ponto mais a sul da África, Cabo da Boa Esperança, na realidade Cabo Agulhas, sim, até ao Estreito de Gibraltar, eu fui fazendo alguns trekkings que já conhecia, um deles foi o Fish River, portanto o desfiladeiro do Rio do Peixe, que é um dos percursos de pedestrianismo, como se diz agora, pedestrianismo. Então, parece uma doença, eu ficava pelo trekking. Parece uma doença. Aquela coisa de trazer para a língua portuguesa o que não é traduzível. E então é um dos percursos mais famosos no mundo inteiro, mais celebrados. E de facto demora 6 dias, 5 a 6 dias, e trata-se de, a partir do ponto onde tem início, descer até ao fundo do desfiladeiro, acompanhar as curvas do rio lá em baixo, cotovelo contra cotovelo, durante basicamente 5 dias, e no final há umas termas que estão a ser exploradas pelo parque. Portanto, quando tu terminas o trekking, terminas no ponto de chegada, que também faz parte do sistema de parques. Eles assim, vais lá assinar, dizer que já chegaste. Não. A experiência para mim é transcendental, esta possibilidade de estar estes dias todos, primeiro numa paisagem extraordinária, ainda que em vertical. Depois o esforço físico, porque tens que estar regularmente a atravessar
atravessar o rio para mudar para a margem onde consegues caminhar. Exato. Mas esse é um aspecto interessante, até gostava de desenvolver isso, porque o rio serpenteia imenso, não é? E por causa da própria erosão, o melhor lado está sempre do outro lado, não é? Sim, tu estás sempre a ter que mudar de lado, ou seja, ao longo de milhões e milhões de anos, o rio foi encontrando os meandros por onde podia escavar melhor, não é? E foi escavando e foi conseguindo todas estas serpentinas. A verdade é que ainda hoje há alturas do ano de grandes enxurradas, apesar de estarmos na Namíbia, não acontecerá todos os anos, mas há anos de grandes enxurradas, e ao longo de milhões de anos o rio foi, sempre que encontrava uma rocha mais dura, mudava de direção. E então essa parte fica tipo falésia. Tu, se vais desse lado da margem e chegas a essa curva do rio, tens que atravessar o rio e dar a curva do lado de cá, que está muito mais suavizada, porque aquela outra é uma parede que o rio não consegue já atacar, então está completamente vertical. E ao longo desses 5 dias, creio que são 27 as vezes que nós temos que mudar. O percurso é no deserto da Namíbia, está fechado durante os meses do verão, porque é demasiado calor lá em baixo. Portanto, eu fiz isso em maio, salvo erro, que é o inverno austral. Exato. Tem a grande vantagem de, ao acompanharmos o rio, não precisarmos de levar água, temos que levar as pastilhas para desinfetar aquela água que, enfim... Que o Ranger dizia que não era preciso, não é? O Ranger era daqueles duros. Mas, então, portanto, isso é um dos grandes problemas do trekking, é o peso que tu levas às costas. E um dos pesos óbvios é o da água, mas ali, nesse caso, vais bebendo a água do rio. E para dormir, eu também, estamos a ver agora uma imagem, eu penso que as imagens que estamos a ver são as que estão... Lá está, uma das travessias do rio, portanto, eu basicamente... ia primeiro com a vara ver se naquele sítio tinha pé, e então lá ia buscar o resto da mochila, levava a mochila acima e atravessava. Portanto, nunca entrava num rio sem saber primeiro a sua profundidade. Deixava as minhas coisas de um lado, atravessava, quando chegava lá de lá tinha que perder tempo a secar. Era um processo laborioso tudo aquilo, sim, não é? também é por isso que depois... São 85 km que, como eu disse, demoram 5 dias, enfim, dá cerca de 20 km por dia, não é? Mais ou menos, porque de facto não se consegue caminhar. Eu penso que a média, sei lá, em terreno normal é mais de 30 km por dia, 30 e poucos, para uma pessoa experienciada. Agora ali ficamos pelos 20. E pronto, e à noite também, como não chove, estamos no deserto, não fazia muito frio. No deserto faz frio à noite e na Namíbia no inverno faz muito frio. Mas ali as paredes do desfiladeiro vão acumulando calor ao longo do dia e vão libertando durante a noite. Portanto, também vê-se agora a imagem precisamente do refúgio que eu construía só para o relento. E pronto, e voltando, porque esta escolha eu acho que não voltava a fazer, porque é muito extenuante, é daquelas coisas que tu não queres fazer 2 vezes na vida, queres fazer uma. Exatamente. Mas é um monumento geológico, é um dos lugares para a caminhada, para trekking mais, eu dizia há bocadinho, celebridades do mundo, portanto, tipo uma cruz na lista, assim... Desafio superado. Não é? Desafio superado, sim. E como é que é estar lá em baixo? Qual é a sensação, por exemplo, em termos de proporção, largura, altura? Sim. É uma coisa... O espaço é estreito relativamente à altura que tem? É um desfiladeiro. Portanto, a ideia que tu tens é um bocadinho como a do Grande Canyon. Eles são muito parecidos também. Sim, pois eu também muito parecidos a nível fotogénico, portanto, a nível... Mas como é que é estar lá em baixo? Quer dizer, é imenso, é imenso. O facto de estares apertado no meio destas falésias é um bocadinho como olhar para as estrelas, quer dizer, tu percebes a tua pequenez, a tua insignificância absoluta no meio do grande universo que te rodeia. Portanto, também serviu para isso, serviu para, como falaremos mais tarde, de outra experiência que eu trouxe, que é de viajar em cargueiro, atravessar os oceanos em cargueiro, e nesse aspecto talvez as duas sejam muito complementares. Estar ali no fundo daquele oceano de geologia, aliás, tem lá vestígios, ou não sei como poderei... Para os geólogos é um textbook, porque é das pedras mais antigas que existem no planeta, as pedras da falésia do Fish River Canyon. Claro que eu não as sei identificar, mas dá-te essa imensidão do tempo e do espaço, tal como as noites que eu passava no cargueiro, na proa, a olhar para
Já lá vamos. infinito, sim. Pronto, Até porque é o último, portanto é uma boa maneira de fechar isto. Olha, a escolha seguinte, a número 4, ainda não é o Cargueiro é a última, leva-nos para outro continente, para o continente americano, para a América do Sul, e é a subida do Amazonas de balsa, portanto uma espécie de ferry boat, não é, no fundo? ferry boat. Sim. Não, corrijo-me se não for. Pois nem eu sei muito bem quando é que a palavra ferry boat está Pois eu bem também não, emprego, sim, se calhar sim. De facto, o Rio Amazonas tem um sistema de transporte público, embora concessionado a privados, concessionado no sentido de tens uma balsa. Eu lembro quando, há uns anos atrás, no Peru, estava no meio daquelas crises brutais financeiras e toda a gente andava um bocado aflita para enfim, ter algum dinheiro em casa. Então, quem tem um carro, na altura, quem tinha um carro no Peru tinha um táxi, porque quando saía à rua punha uma placa a dizer táxi e qualquer pessoa que fosse na mesma direção mandava parar, portanto, e ali as balsas é um bocado, tens um barco, podes fazer o serviço, mas o Rio Amazonas permite tu andares a saltar de aldeia em aldeia da margem neste serviço público de balsas. Sais, pagaste o bilhete até ali e esperas que passe uma próxima. Se quiseres lá ficar 3 ou 4 dias, eu nunca fiz isso porque ali não há nada, não é? Sim. São mesmo aldeias absolutamente isoladas, mas em 1993, parece-me, eu tinha já feito a subida do Amazonas desde Belém até Manaus. Na altura até que foi um dos primeiros textos que eu publiquei, que, portanto, foi no início da minha carreira de jornalista de viagens na grande reportagem, não é? Extinta, mais que extinta, grande reportagem, foi a subida do Amazonas. Bom, então eu tinha feito de Belém a Manaus. Primeiro troço, no fundo. Sim, primeiro troço. Primeiro troço. Troção, não é troção. E depois, quando fiz a volta ao mundo sem apanhar aviões, que é também a mesma experiência dos cargueiros, e que está no livro Planisfera Pessoal, que é este que está aqui no cimo da pilha, subi de Manaus até aos Andes, até Yurimáguas, que é já no Peru, ou seja, subi de Manaus até à fronteira com a Colômbia e o Peru, e depois continuei mais 2 cidades no Peru, uma é Iquitos, que é uma cidade bastante turística, apesar de estar no meio do Amazonas e não ter estradas, só podes chegar lá de barco no Amazonas, no Rio, ou de avião, e depois continuei noutra balsa até Yurimáguas, onde aí tens de facto a primeira estrada que sobe os Andes e descendo para o outro lado chegas ao Pacífico, a uma cidade que se chama Chiclayo. Portanto, foi uma experiência também, talvez aquilo que tem mais interessante, para além de ser muitos dias, penso que tive 3 semanas o que é interessante é que tu não vês outros turistas porque ali não tem nada de atrativo, é mesmo uma experiência sociológica. No meu caso era a maneira que eu tinha eu tinha que ir apanhar um cargueiro ao Chile, portanto eu estava a dar uma volta ao mundo sem aviões, como já disse, e então tinha feito Europa, Nova Iorque e depois tinha um cargueiro no Chile. Fui descendo todo o continente americano e quando cheguei à Colômbia e Venezuela, para não atravessar a Colômbia, que estava em guerra, portanto, apanhei uma boleia num iate até Cartagena, em Colômbia, mas depois, para não atravessar a Colômbia até ao Peru e depois ao Chile, então da Colômbia eu fui logo para a Venezuela, que era bastante tranquilo na altura, e da Venezuela, chegando ao Brasil, a Manaus, contornei a Colômbia pelo Rio Amazonas. Foi um bocado isso. Por isso é que eu fui parar a esta experiência um bocado absurda, porque quer dizer, estás dias e dias, semanas numa balsa onde não acontece nada, onde que comes arroz com feijão ao pequeno almoço e jantar, mas era o meu projeto, era não apanhar aviões e pronto. Mas para todos os efeitos tenho ótimas recordações, sobretudo da parte humana e de uma coisa que ninguém vai ver e que eu também nunca mais irei ver, com certeza, não é? Sim. E como, por exemplo, antes de irmos às pessoas, a paisagem em si é apelativa ou nem por isso? Nada, não. É absolutamente, ao fim de 3 horas, já visto o que vais ver nas próximas 3 semanas. Ou seja, um rio muito largo, durante a época das chuvas ainda é mais largo, depois, e que... Uma vegetação brutal. Uma vegetação que é uma muralha, tu vês a parte que está na margem, não vês mais nada e não tens, aquilo não é um cruzeiro turista, não te fazem descer na margem para ir ver a jiboia ou onça, não é? Não, portanto a balsa vai subindo, vai parando nas aldeias onde há passageiros que entram, passageiros que descem, descargas de mercadoria, essas coisas, enfim, tudo isso, essa animação humana, fica ali 3 ou 4 horas parada nesses portos, porque são vários, quer dizer, uns mais, menos tempo, e é isso. E aquilo é um Brasil extremo, não é? Aquilo está quase na outra ponta, por exemplo, do Rio de Janeiro, Sim, não é? Repara, Brasil
e Peru e Colômbia. Exato, Portanto, sim, no final. não é? O rio vai para ali acima. O tridente, não é? O trapézio, não é como eles chamam, não é? O trapézio. Sim. E depois ainda poderias ir também para o Equador, que também há um braço do rio. Exato. Que, sim, para não falar dos inúmeros afluentes. Dos afluentes, o Orinoco, que vem da Venezuela, pronto. Mas, portanto... Mas as pessoas que lá... esse é um aspecto muito interessante. As pessoas que lá estavam... Sim. Eram, quer dizer, tinham uma religiosidade, por exemplo. Pois é aquele Brasil profundo que tu, sei lá, eu acho que eles chamam aquelas pessoas muito atrasadas, muito subdesenvolvidas, que vivem lá nos confins, chamam caboclos, acho que sim, agora não tenho, acho que a expressão é essa, mas portanto são raçados entre, enfim, brancos e índios, vê-se muito essa componente, não é? E é um Brasil extremamente iletrado. Eu lembro que os meus livros, eu tinha livros, não é? Andava a viajar meses e meses e tinha os meus livros. Os meus livros suscitaram uma admiração a bordo. As pessoas queriam ver o que era um livro, quer dizer, e queriam ver o leitor, quem é que lia, não é? Quem é que lia. Exato. E eu às vezes tenho isso descrito no Planisféria Pessoal, uma discussão à volta da capa de um dos livros. Que era um quadro do Bosch, não era? Uma parte do... Era o livro da Areia, parece-me, do Borges, que tinha uma pintura retirada do Bosch, não é? Sim. O Hieronymus Bosch, portanto, aqueles quadros do inferno medieval. E como também é um Brasil muito religioso, as pessoas também olhavam para aquele monstro retirado, lá está, do imaginário medieval e achavam que o livro era sobre milagres e sobre pessoas que tinham sido exorcizadas, só conseguiam ligar a um universo religioso, porque a única coisa que eles associam a um livro é a religião. E tu não os conseguiste convencer, não é? Se calhar na altura ainda era um bocadinho assim, idealista, a pensar que podia colocar as minhas ideias a confronto com as ideias dessas. Portanto, um Brasil muito, muito iletrado, muito subdesenvolvido. E que ele deve ter, imagino eu... Brasil e Peru também. Sim. E que deve ter muito que ver com o peso brutal da natureza, porque naquele sítio a natureza é tão assoberbante que tu tens muito pouca agência, não é? Tu tens muito pouco controle sobre aquilo que... Se quiseres ir por aí, eu acho que temos ali um paradoxo, porque tens aquele imaginário dos índios da Amazónia que vivem em perfeita harmonia com o seu meio ambiente e não sei o quê. Tudo bem, se calhar vivem, mas estas pessoas são mestiços, não são índios, e vivem em contextos civilizados, uma aldeia, para todos os efeitos, e estão completamente dependentes da civilização, da balsa que chega e que traz as baterias para terem eletricidade à noite e que tem, inclusivamente, até cheguei, uma dessas, isto foi em 2004, uma dessas aldeias já tinha internet. Portanto, era uma coisa, ou seja, são povoações que estão no século XX, XXI, e que olham para a natureza como eu olho, quer dizer, aquilo é só umidade e mosquitos e malária e insetos que nem sequer estão catalogados. Mas que é muito restritivo, não é? O que eu queria dizer era isso, é que restringe-lhes imenso a tudo. Com uma umidade brutal, por exemplo. Sim, aquilo é um bocado como viver num ilhéu. Eu acho que as pessoas que vivem em Santa Helena, acho que estão mais ligadas ao mundo do que essas aldeias de São João e Santarém, com os nomes perfeitamente portugueses, e Almeirim. Sim. Tu vais encontrando estas aldeias, umas para baixo de Manaus, outras para cima, não é? Ou então Tabatinga, que é já mesmo a fronteira. Essas aldeias acabam por estar mais afastadas, apesar de estarem no continente sul-americano, estão mais afastadas da realidade global do que, lá está, Santa Helena. Agora acho que abriram um aeroporto, mas até há bem pouco tempo Santa Helena só tinha um barco que ia lá uma vez por mês. Sim, não, mas esse também é um paradoxo interessante, por acaso. E olha, falaste de nomes portugueses, que é uma boa ponte para a tua terceira escolha, entrando agora no top 3, que nos leva mais para sul, no mesmo continente, no fundo. Magalhães, sim. O Estreito de Magalhães. Não é? Sim. Portanto, as minhas viagens têm sempre a ver com um projeto literário. Falei já de dois, falei do Planisféria Pessoal, portanto... Sim, exatamente. Sim, cujo objetivo foi o de dar uma volta ao mundo sem apanhar aviões, demorou 19 meses a fazer esse circuito e só acabei por ter que apanhar um avião no Afeganistão. E depois eu estava a falar no trekking na Namíbia, que tem a ver com o África Acima, lá está, é a viagem onde o trekking no desfiladeiro se insere. Depois, voltando a esta ideia de viagens ligadas a um projeto literário, um dos meus livros
que não é recente, apesar de agora se estar a falar muito de Magalhães, é precisamente uma biografia itinerante da vida de Magalhães, e isso levou-me, obviamente, ao Estreito de Magalhães, entre outros sítios extraordinários, porque Magalhães foi a sítios extraordinários e isso obrigou-me, entre aspas, a ir também. O Estreito de Magalhães, que eu já conhecia, já tinha estado antes, sem essa perspectiva de estar a seguir a vida e as viagens de Magalhães. O Estreito de Magalhães é, de facto, um dos lugares mais extraordinários do planeta em termos de agressividade, de isolamento, de sentires que chegaste a uma fronteira de qualquer coisa que já não é humana. E é muito curioso, porque a latitude do Estreito de Magalhães é 50 graus sul. E a famosa ideia de que a Patagónia é o fim do mundo, que a cidade do Ushuaia, que ainda está um bocadinho mais a sul, que é a última cidade, né? E tudo bem, e tu chegas ao Estreito de Magalhães e sentes que... Mas depois vais ver a latitude, e é a mesma latitude, por exemplo, de Hamburgo. E Hamburgo... Sim, é claro. das cidades mais... Mesma altitude no outro hemisfério, né? Sim. Enfim, a nossa ideia de civilização, ou outra cidade ao lado de Hamburgo, que ainda é mais apetecida ou mais celebrada como uma grande cidade da qualidade de vida, que é Lubeck. Lubeck, 2 prémios Nobel, que eram de Lubeck, o Thomas Mann, portanto, da literatura, não é? Estamos a falar de grandes artes, o Thomas Mann e o Günter Grass. E então, as mesmas latitudes, tu vais a Lubeck, vais a Hamburgo e achas que estás no centro da Europa, que é, isso é muito curioso, absolutamente vivibile, como dizem os italianos, quando uma cidade tem qualidade de vida, não é? Uma cidade muito vivibile, e vais à mesma latitude, no Estreito de Magalhães, tens lá uma cidade que é Punta Arenas, e de facto sentes que aquilo é já o limite. E basta o vento soprar um bocado diretamente dos Andes, onde tens as neves eternas, e sentes uma agressividade. O próprio Estreito de Magalhães, que a partir tu dizes, ok, o Atlântico e o Pacífico têm um estreito, um canal, escuso de dar a volta pelo Cabo Horn, que é o símbolo dos cabos tempestuosos, muito mais do que o Cabo da Boa Esperança, o Cabo Horn. E a verdade é que este Estreito de Magalhães é tão difícil de navegar por causa dos fiordes e das ilhas dissimuladas que tu não percebes que estão lá, e sobretudo dos ventos brutais que sem aviso aparecem e desaparecem, e porque é completamente labiríntica. E então, quando o Magalhães conquistou, porque de facto é uma conquista, o Estreito... Sim, é extraordinário o que ele fez. Aquelas 5 semanas que ele, quase sem errar, do Atlântico ao Pacífico, nos séculos seguintes jamais ninguém quis aquilo. Quer dizer, foram alguns, o Drake, o próprio Beagle... Mas o Drake foi mais abaixo, não é? Não, o Drake também fez... passou lá também. Tinha ideia que ele tinha ido mais por baixo. E descobriu outra passagem, a passagem de Drake, sim. Mas, portanto, o Drake andou a explorar e encontrou essa passagem. Mas... depois de Magalhães, isso não era por questões ou de prestígio ou de exploração, a navegação fez toda pelo Cabo Horn. O que te mostra que, quer dizer, fácil, então eles preferem apanhar a tempestade no Cabo Horn do que fazer o Estreito de Magalhães. Demonstra-te bem como aquilo é terrível, é inumano, lá está, aquilo que eu digo, o limite de qualquer coisa. E quando eu fui lá para escrever o livro do Estreito de Magalhães, achei que a vida de Magalhães tinha um ponto máximo, que era precisamente a descoberta do Estreito. Depois, é verdade que ele foi o primeiro a atravessar o Pacífico, intuiu de uma forma genial as correntes e as rotas, tudo isso, mas a grande prova da sua genialidade como homem de mar é a navegação do Estreito. E de coragem, não é? Quase até de coragem, de audácia, em consciência. Sim, e de resiliência. Aquilo podia ser um beco sem saída. Ele tinha alguns indícios que não seria, não é? Por causa das correntes e tal. Mas... Pois, exato, claro. Ele dificilmente seria um beco sem saída por causa das correntes. Agora, podia ter uma saída estar um ano inteiro, não é? Ou qualquer coisa, não é? Assim. A navegar ali e voltar ao Atlântico, não é? Ele não sabia. Sim, foi. E com aquele clima, não é? Com aquele clima, apesar de eles terem ido no verão. Eu já estive lá no inverno, já estive lá no verão. Ok. Mas também te digo que o verão deles é um inverno em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Do Estreito. Sim, pois imagino. Mas aquilo, a tua viagem até lá, eu presumo, ou pelo menos a minha intuição é que aquilo também terá um certo elemento de anticlímax. Tu chegares lá e de repente chegares a uma paisagem completamente inóspita, onde de facto se passou uma coisa grandiosa, né? Mas a paisagem, sei lá, ao contrário do trekking que falávamos há um bocadinho, não é
como é que dizer, não dá necessariamente uma boa fotografia, pondo as coisas de outra perspectiva. Ou não? Ou estou a Não ver sei, mal? ora bem, eu diria que a questão do trekking na Namíbia puxa-me para imagens um bocado, ou ideias um bocado transcendentais daquilo que eu dizia, enfim, o infinitesimal que somos nós, seres Sim, humanos, sim, tudo sim. isso. Ali, o Estreito de Magalhães, também num sentido épico, portanto não diria Mas mais que fica mal na intelectualizado, não é? fotografia, mas é mais o épico da história, o épico da audácia, da longa Foi aqui, marcha né? da humanidade, não Exato, é? É exato. mais por aí, e o orgulho, embora isso não faça muito sentido, somos o que somos nós portugueses, mas pronto, o orgulho, se quiseres, porque esse sentimento acaba sempre por vir ao de cima, de saber que um português, há 500 anos, quer dizer, há muito este vício em Portugal de acharmos que somos todos grandiosos porque há 500 anos alguém do nosso país, ou que nasceu nesta terra, também português fez qualquer coisa. Então, Portugal isto, Portugal aquilo, porque um dos nossos, bem, enfim, não queria muito por aí, mas Ainda de cima ao serviço da facto, coroa de Espanha, não é? se calhar No ficava caso. mais indiferente se fosse um norueguês ou Claro. que passou por lá, não é? Claro. Não, é evidente, é evidente. Pronto, é como também gostamos que nos identifiquem com o país de onde vem o Ronaldo quando atravessamos uma fronteira e carimba o passaporte e diz, o país do Ronaldo, vá lá. Bem, e para todos os efeitos, embora Lá, seja um sim. exagero dizer que, quer dizer, identificar-nos 100% com Magalhães, a verdade é que ele veio num berço cultural com uma série de Sim. similitudes, quer dizer, E como eu digo, escrevo no livro, quer dizer, é verdade que ele estava a comandar uma armada, uma tripulação, uma expedição espanhola, mas o know-how era português. Exato, sim. O know-how vinha dos 15 anos que ele passou no Índico a navegar com todo um projeto, não é? Um desígnio português de conquistar, de fazer um império no Oriente. Portanto, sim, quando eu cheguei não propriamente ao Estreito, mas à cidade de Puerto San Julián, que essa também é das tais cidades onde não vai ninguém, é mesmo no meio da Patagónia. A Patagónia é muito turística, mas é tudo à volta do Estreito e pronto, o Perito Moreno, tudo isso. Há ali um círculo que está ligado ao Estreito. Mas muito mais para cima, uns 2.000 km para cima, existe uma cidadezinha que se chama Puerto San Julián, no meio do nada, e que não há razão para um turista ir lá. Eu fui lá porque foi onde o Magalhães passou o inverno, à espera precisamente de melhores condições para continuar a descer, e depois há uma série de coisas na expedição, um motim, e encontram os Patagões, daí o nome da Patagónia, portanto é mítico para a biografia de Magalhães essa cidadezinha, Puerto San Julián. E quando eu cheguei lá, apanhei um autocarro desde Buenos Aires, demorou para aí 2 dias a chegar lá abaixo, de Puerto San Julián, fui procurar um hotel, não havia muitos, havia 2 ou 3, fui a um hotel e na recepção o dono do hotel olhou para o meu passaporte e com muito sentido de humor disse, epá, finalmente um português há 500 anos que não tínhamos aqui ninguém de Portugal. Portanto, claro, Isso é uma bela piada, por acaso. é a tal ligação que eu te dizia, sim, somos portugueses, eu e ele, eu e o Magalhães, somos portugueses, sentes-te um bocadinho... Sim, claro, e com alguma razão. E daí então o Estreito de Magalhães ter mexido comigo num sentido épico da história e não épico da geografia ou do cosmos. Sim. E sensorial, não é? Olha, vamos falar de outra experiência marítima, com algumas... marítima, isto é, aquática, com algumas semelhanças com a balsa do Amazonas, mas neste caso passamos para um continente inteiramente diferente. São os dias na cabana, naquilo que tu chamaste a cabana flutuante dos pescadores de peixe-coral, nas ilhas Mentawai, né, que estão ao largo ao ocidente da Sumatra, na Indonésia. Sim. Bom, tem a ver com outra componente da minha biografia. Parece que já estamos a fazer um elogio póstumo, mas que é a ligação ao mar, às ondas, por causa do surf. Não é? Eu faço surf há 40 anos, é verdade, ou seja, já não sei se com orgulho ou com alguma vergonha, pode ser que já faço surf há 40 anos e muitas das minhas viagens têm sempre tentado inserir o desviozinho para chegar à onda famosa de um lado qualquer do mundo para onde eu esteja. Então, no caso do Magalhães, até foi bastante fácil. Bom, então esta cabana flutuante, eu fui parar à cabana flutuante através do primo, do amigo, não sei o que, aquelas ligações que me deram indicação que em Padang, no porto de Padang, em Sumatra, havia um surfista que tinha um primo que tinha esta cabana, onde à volta da cabana havia umas ondas brutais. Bem, eu lá fui falar com o Yanto, que é esse, e fomos, lá está o ferry, a palavra ferry, apanhamos o ferry da noite para as Mentawai, para a ilha de Siberut, depois
ainda continuámos de canoa até esta cabana flutuante. O que ela tem de extraordinário? Portanto, este grupo de pescadores, há várias cabanas flutuantes ali espalhadas naquela zona, basicamente eles fazem viveiros à volta da cabana e por isso é que ela é flutuante e mantém vivo um peixinho que nos mercados de Singapura é extremamente caro. Então, quando 3 em 3 semanas ou mês a mês passa uma embarcação com arca frigorífica que compra o peixe vivo e o congela e o leva. Portanto, o modo de vida destes, estamos a ver a cabana agora, e, portanto, eles vivem nestas cabanas flutuantes e nesta, concretamente, para onde eu fui ao longo dos anos, voltei lá várias vezes. Pois, tu tiveste várias vezes, não é? Várias vezes. Ela já não existe, o dono morreu e eles deixaram ir aquilo abaixo, existem outras, mas aquela ali estava situada numa lagoa de coral e à volta dessa lagoa há algumas das melhores ondas de surf do mundo, que são super famosas, qualquer surfista sabe que aquelas ondas das Mentawai, e há cruzeiros de australianos, geralmente leva 10, 15 passageiros no máximo, surfistas, que é a única maneira de ir fazer surf naquelas ondas, no meio do nada, naquele arquipélago não habitado. Ou então tens esta solução, que é uma cabana flutuante de pescadores, onde eu, ao longo dos anos, regressei e fui ficando para fazer surf, precisamente nas ondas à volta da barreira coralina, e passei semanas, atrás de semanas, ao longo dos anos, convivendo com eles, não falando a língua, eles não falavam inglês. Eu ia te perguntar isso, como é que vocês se entendiam? Não entendíamos, quer dizer, sorrisos e aquelas coisas, e eles olhavam para mim, eu olhava para eles viam-me a fazer as minhas coisas, sei lá, tocar viola, ler um livro, pegar na prancha e ir outra vez fazer surf, e eu... Pronto, quer dizer, o Ianto, o tal meu amigo, depois ao longo dos anos também continuei a frequentar a sua amizade, que também faz surf, portanto, ele seria o intérprete, não é? De alguma coisa mais urgente que fosse preciso dizer. A alimentação ao longo do dia é peixe, que estamos a ver agora, eles trazem peixe que pescam para a alimentação, coco, que apanham ali nos ilhéus, e arroz branco, portanto peixe frito, pequeno almoço e jantar. Enfim, aqui vemos uma imagem interessante, que é a água da chuva. A água da chuva está a cair numa piroga, portanto desce pelo teto, cai nesta piroga, estamos a ver essa imagem, e depois eles aproveitam a água da chuva para beber. E aqui vemos outra imagem, que é o do problema da malária, do mosquito. Exato. Pronto, enfim, bastante desconfortável, mas para um surfista, centrada numa lagoa de coral, onde fora quebram algumas das ondas mais conhecidas do mundo para fazer surf. E a paisagem em si, como é que é ali à volta? É aquela ideia um bocadinho dos pósteres da palmeira encostada à água, assim, com aquela curvatura, mas que, enfim, depois tu começas a ver, e aquilo é um deserto, é tão deserto como uma duna no Saara, ou seja, não há nada, não há pessoas, não há água muito calma, não é? Água muito calma, de facto, sim, enfim, essa ideia que nós temos da piscina, uma piscina de infinito, não é? Esta é que é a verdadeira piscina de infinito. Bom, enfim, então, talvez o que me interessa também salientar nesta experiência que estou a relatar é que os surfistas, precisamente para chegarem às ondas que, tal como os alpinistas sonham em conquistar o Everest, e o Everest está lá, não vem a Portugal, não está cá durante uma temporada e tu aproveitas, não é? Portanto, o surf também tem ondas que são consideradas dentro da sua categoria únicas no mundo, e tu tens que ir lá. Por exemplo, a onda da Nazaré, que não é obviamente a categoria que eu pretendo surfar, são poucos os que estão preparados para isso, é na Nazaré, e vem gente de todo o mundo para... Por acaso é num país civilizado e até bastante simpático e agradável, que é o nosso, mas estas das Mentawai ao largo de Sumatra, é num país, a Indonésia, onde tem 17 mil ilhas, a maior parte não são habitadas, e estas ondas quebram em ilhas que não são habitadas. Os surfistas que precisamente querem lá chegar acabam por ter a oportunidade de fazer viagens absolutamente fora do roteiro turístico, tal como a viagem da balsa do Amazonas era absolutamente fora do roteiro turístico, e nesse aspecto o surf também me deu isso, não me deu apenas 40 anos de bliss, de uma exhilaration nas ondas, deu-me também a necessidade de viajar fora dos circuitos turísticos para chegar a algumas ondas que eu queria conhecer. Sim. E há outro aspecto interessante disto que remete para várias das outras experiências que tu descreves aqui, para a que vamos ver a seguir, do cargueiro, mas também para a própria experiência da balsa, que é o tipo de, esse lado sociológico, né? As pessoas com quem tu convivias. E aqui, por exemplo, tu dizes, a pessoa fica com a sensação, por exemplo, no caso da balsa do Amazonas, que
se calhar não digo alguma tristeza, mas de alguma desolação das vidas daquelas pessoas. No caso do Cargueiro, que já vemos a seguir, também de uma forma diferente. Aqui, curiosamente, tu dizes, e eu tenho aqui a frase, tu dizes, não descubro naqueles homens tristeza, nem saudade, nem solidão, que eu achei interessante, não é? Parece-me que tu fazes uma diferenciação entre as vidas, a vida que eles tinham, quer dizer, que era uma vida de trabalho e de grande monotonia até, mas, no entanto, tu via-los felizes, ou pelo menos satisfeitos, não é? Sim, definitivamente eles viviam num contexto que predispunha a uma vida serena. Enfim, tinham ritmos muito pacatos. A natureza dava fumavam com uma chaminé turca, cigarro atrás de cigarro, mas sim, isso sim. É cultural na Indonésia, não é? Como também era aqui há umas décadas atrás. E iam-se revezando para regressar à aldeia onde estava a família. Portanto, eles... Digamos que uma vez por semana iam 2 à aldeia que estava meio-dia de viagem portanto, eles eram 6 ou 7, basicamente 3 em 3 semanas. Um deles tinha a possibilidade de regressar a casa e estar uns dias com a família. Se calhar era isso que os tornava tão serenos, era o facto de viverem em companhia de outros homens, a pescar e a fumar, e depois de vez em quando iam a casa. Exato. De um certo ponto de vista. Muito. Exato. Homens. De um certo ponto de vista. Não era assim tão mau. Bom, e chegamos à tua última escolha, que de certa forma acho que se calhar talvez a mais difícil de vender, no sentido em que é menos... Sim, mas ao mesmo tempo, se calhar é aquela que talvez seja mais consensual entre, se houvesse agora uma votação em direto, tipo SMS ou no Facebook, diga-nos tudo o que viu, o que é que gostaria mais de fazer. Eu acho que se calhar as pessoas iriam escolher a viagem de Cargueiro. Porque repara, o Cargueiro é de facto uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo não te desenraiza da tua vida urbana, civilizada, que tens levado ao longo das décadas. Ou seja, ao contrário de quase todas as outras experiências que eu disse, não é? Esta do Cargueiro é um bocadinho... O que é que se passa? Há companhias que continuam a aceitar passageiros, como antigamente nos transatlânticos, têm cabines disponíveis, e vendem as passagens. Geralmente cada cargueiro tem 2 ou 3 cabinas e pode vender a passagem. Não é barato e tem ainda a questão do regresso, ou seja, a não ser que dês uma volta ao mundo, tu, se fores, por exemplo, de cargueiro daqui de Portugal para, imagina, a Índia ou a Austrália ou Panamá, depois tens que regressar de avião. Portanto, não é barato, ainda por cima tens o regresso. Agora, estás numa cabine que provavelmente pertenceu a um subcomandante, qualquer coisa assim, que já não é necessário a bordo, depois tens refeições regulares com uma escolha bastante aceitável e tens esta possibilidade de, sem as amenidades e sem a agitação e também sem as diversões de um cruzeiro, mas fazes o mesmo itinerário, quer dizer, atravessas, acho eu, não sei, nunca fiz um cruzeiro, se calhar os cruzeiros são mais, sim, não estás, por exemplo, 5 semanas, isso é verdade, não estás 5 semanas sem ir à terra, como acontece aqui. Pois, a viagem, desculpa, tu fizeste mais do que mas ia variar, mas estamos a falar de 1 a 2 meses, tipicamente. Sim, portanto, as do Pacífico foram as mais longas, foram de 5 semanas, houve uma que parou 3 dias na Polinésia, no Tahiti, e até à Nova Zelândia, e depois houve da Nova Zelândia para a China, que parou um dia em Yokohama, no Japão, e um dia na Coreia do Sul, já me lembro do nome, agora não me estou a lembrar da cidade, é a segunda cidade maior da Coreia, mas não me estou a lembrar. E então, quer dizer, podes ir à terra durante umas horas, mas pode acontecer que não vás, que seja 5 semanas sem parar em lado nenhum. Mas se o que tu queres é uma experiência de navegação onde efetivamente tens tempo suficiente, não é uma tarde, não é 2 dias, como muitas vezes acontece, podes chegar a Génova, apanhas um cargueiro, um ferry para a Sardenha, ou vais a Barcelona e tens uma experiência marítima de algumas horas, até podes chegar, sei lá, há uns anos atrás fui de Veneza para a Grécia, uma tarde, a noite inteira,
e o dia seguinte levei a minha família e o meu filhote tinha 6 anos na altura, portanto para ele foi uma experiência interessante. É um ferry com... Sim. Mas a questão dos cargueiros é que estás durante semanas a viver a bordo e passas a sentir-te também parte dessa engrenagem. Sim. Mas fora isso, não tens que... Foi aí que começámos por descrever a experiência, não tens que te desenraizar, não tens que dormir numa rede, não tens que comer arroz com feijão 3 vezes por dia, não tens que arriscar a malária, ou seja, pelo contrário, és tratado como um oficial. O facto de comprares a passagem dá-te direito a teres o nível, ou seja, quando é a hora das refeições, tu tens lugar à mesa com o comandante e com os outros oficiais. Curioso, é como se fizesses parte da tripulação. Sim, é bastante... Pronto, e depois, se tiveres a sorte de atravessar um clima, por exemplo, essa viagem do Pacífico do Panamá até à Nova Zelândia foi sempre quase pela linha do Equador, portanto o tempo era extraordinário, havia uma pequena piscina a bordo, que era do tamanho deste estúdio, mas pronto, quer dizer, já... E eu gosto de estar sozinho durante muitas horas a fazer as coisas que me apetece, não é? Mesmo que essas horas se repitam por várias semanas. Li livros, ouvi música, toquei viola, escrevi, vai escrever o livro Planisféria Pessoal. Portanto, é uma experiência que para quem estiver dentro deste estado de espírito, facilmente a consegue... Olha, está a piscina que eu dizia, está agora a mostrar a imagem da piscina. Consegue reproduzir, só tem que ir à net e procurar efetivamente isso facilmente. E ainda dá para fazer, portanto. Dá para fazer. Ainda Há várias companhias e várias agências de viagem especializadas em viagens de cargueiro. Ou seja, em vez disto para um cruzeiro com casino e com sala de baile, vais para um cargueiro, não há nada disto, mas... Deixa-me ler as letras pequenas da tua proposta, só para as pessoas ficarem a saber do que falamos, porque de facto é verdade o que estás a dizer, não implica, quer dizer, não tem o exotismo daquelas experiências, tu estás a viver numa cabine em condições normais. Agora, psicologicamente eu diria que para muitas pessoas será um desafio, porque a tripulação é pequena, não é? Sim. E mais ou menos segregada, não é? Portanto, nem sequer há muitos espaços comuns entre... O próprio navio é quase um falso navio grande, não é? Porque embora ele seja enorme, tu não tens, pelo menos foi a sensação que eu tive, não tens muito espaço por onde o espaço passar, acaba não é? por ser restrito. Sim. E depois é um navio que acaba por ser uma fábrica, Exato, flutuante, não é? Portanto, a tua ideia mesmo, não há muito barulho, mas há toda uma vibração, tremor, não é? Um tremor e pronto, e não há muito barulho, mas há barulho. Pois a paisagem é sempre igual, não é? Mas mesmo assim é das coisas que recordo com mais nostalgia, sabendo que dificilmente voltarei a fazer estas experiências, porque tiveram o seu contexto. Mas, por exemplo, as noites que eu levava a viola e me ia sentar na ponta da proa, ninguém quer saber se tu cais ao mar ou não, aquilo não há medidas de segurança, não há nada. Portanto, sentava-me ali na proa, mesmo no último bocadinho, com os pés já pendurados a 30 metros acima da linha de navegação, da linha do mar. E olhava e não via nada, quer dizer, é difícil tu reproduzires isso na tua vida normal, onde é que tens essa possibilidade e eu acho que isso também é importante. Único, né? É quem dos nossos ouvintes ou espectadores quiser fazer isto, sabe que o vai fazer uma vez na vida durante um período perfeitamente definido e eu acho que isso não assusta. Agora, quando tu pensas na profissão dos tripulantes, dos homens que estão a bordo, que estão 9 meses, 10 meses ali fechados sem ir a casa, e eventualmente poderão descer num ou noutro porto durante umas horas, mas depois voltam para ali. Estão ali 8, 9 meses que os contratos são assim, para depois finalmente poder regressar a casa ao fim de quase um ano. É muito tempo. É muito tempo e são de facto populações com muitas dificuldades e que preferem ter esta segurança financeira do que estar em casa desempregados, porque eu lembro que os tripulantes eram da Birmânia, um dos países mais pobres do mundo, Filipinas, do Sri Lanka, mais um ou outro da Turquia, da Índia, do Bangladesh, portanto estes países muito complicados, com vidas muito difíceis e pronto, e era a opção que eles... Agora imagina nós termos que passar por isto, não é? Claro. Não, e comparativamente com a cabana flutuante que falávamos há bocadinho, é muito mais tempo, estás longe muito mais isolado, de casa, da paisagem que estás habituado, não é? Portanto, nesse sentido é um... Estás muito mais encurralado, digamos assim, porque apesar de tudo a cabana flutuante, se eu não quiser continuar ali, digo ao dono da cabana que me dê o dinheiro da última semana e vou-me embora para a aldeia. Estes homens não, estes homens têm um contrato, mesmo que comecem a entrar em depressão, eles têm que esperar que passem os 9 meses, não vão chegar a um porto e desembarcar aqui, vão comprar um bilhete de avião para ir embora, não têm dinheiro, quer dizer, têm, então são
umas vidas muito... E o Portugal dos anos 70 era assim. Eu lembro-me que na Figueira da Foz eu tenho amigos que os pais, a expressão era embarcadiços. O meu pai é embarcadiço, portanto, viviam nestas vidas. Eles viam os pais de 9 em 9 meses, vidas muito duras e... Pronto, felizmente hoje em dia em Portugal já é mesmo, são franjas que terão que passar por isso, há muito mais opções, não é? Portanto, mais uma prova de como de facto Portugal é um país do primeiro mundo e não do terceiro. Sim, concordo. Olha, estamos quase a terminar, mas queria te fazer uma pergunta mais geral, porque achei um aspecto interessante que tu relatas nos teus escritos, daquilo que tu chamas a intuição do viajante, que é a intuição que o viajante vai desenvolvendo para perceber o outro, não é? Para perceber a pessoa com quem se confronta, que é um aspecto muito particular, faz sentido e é um desafio grande, não é? Porque em muitas viagens tuas tu te traz deparado com uma situação em que tens que decidir em segundos se vais confiar ou não vais confiar naquela pessoa, não é? E felizmente nunca me arrependi da minha intuição. Já emprestei dinheiro muitas vezes mesmo, a pessoas que estavam a precisar, viajantes como eu, não é? Sim. Estavam a precisar de ajuda e o dinheiro depois veio ter comigo outra vez. Isso é extraordinário. Sim. Mesmo, por exemplo, em alguns casos depois, já de teres separado da pessoa, sei lá, via transferência, por exemplo? Também, sim. Às vezes nem eles, incrível. A própria família, tipo, não sei, o pai enviou dinheiro para a minha conta sem eu ter voltado a encontrar o filho, não é? Que devia ter 30 anos ou 40, não é? Que fosse um miúdo, mas que continuava em viagem e que pediu ao pai, à família, que depositasse o dinheiro. Mas à parte essa questão de emprestar dinheiro, quer dizer, também a questão, por exemplo, de tu, sei lá, partilhares o quarto. Vais partilhar o quarto com um desconhecido com quem viajaste durante umas horas e criaste um elo. Pronto, e vamos na mesma direção. É uma intuição de pensar que não vais acordar no dia seguinte sem o fígado ou toda a tua bagagem desapareceu. Não. Portanto, sim, acho que há uma intuição que se desenvolve e que se calhar também há pessoas mais aptas para a desenvolver, que é se calhar o meu caso, nunca fui muito apto para investir, para fazer negócios, nunca foi, portanto continuo com uma conta bancária muito reduzida, mas não por desfalque não por falta de, exato, não por dívidas que não foram pagas. Boa, olha, terminamos por aqui. Gonçalo, muito obrigado por teres vindo. Muito bem, foi um prazer e dispõe. Não, eu fiquei curioso em relação a vários deles e agora fiquei quase convencido com o cargueiro aqui no final. Olha, muito obrigado e muito obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este Remotamente Interessante, que hoje termina, ao 11º episódio. Foram, lá está, 11 episódios em que viajámos, falámos sobre música, sobre comida, sobre história, sobre literatura e, sobretudo, eu pelo menos falo por mim, aprendemos muito. Mas a programação da Fundação continua já amanhã, em que estreia o programa Praça da Fundação, às mesmas 19 horas, portanto mantemos o horário, um programa apresentado pelo jornalista Carlos Vaz Marques, que vai falar justamente sobre os livros publicados pela Fundação. Pode assistir, como sempre, no site da Fundação e nas redes sociais. Não perca e até breve.